A salvação, sim. A libertação, sim. Morar no céu, sim. Mas livrar os homens e dizer a eles, vai e não peques mais. E essa, irmãos, é a centralidade do Evangelho. Evangelho de João 8, versículo 1 até o de número 11. Em seguida, vamos orar. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo tornou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disseram-lhe, Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes, aquele de entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Porém, ouvindo eles isto, acusados pela consciência, saíram um a um e começaram pelos mais velhos até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém, mais do que a mulher, disse-lhe, Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse, Ninguém, Senhor. E disse Jesus, nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Deus soberano, Pai eterno, nesse momento, ó Deus, pedimos que a Tua palavra seja exposta e que ela, Pai, possa encontrar lugar no nosso coração. Que não seja, Pai, aqui um tempo perdido, não seja aqui, Senhor, um tempo vago, mas que possamos, Pai, ser preenchido pela Tua palavra. Trata-nos, Pai, nesta noite. Fala-nos, Pai, verdades que precisamos ouvir. Mostra-nos, Pai, o caminho que precisamos seguir e trilhar, para que possamos estar no centro da Sua vontade. Sabemos, Pai, que o caminho de Cristo não é um caminho de brincadeira, não é um passatempo, é uma seriedade, Pai. Por isso, ó Pai, nos ajuda a vivermos em seriedade, em sobriedade. Ajuda-nos, Pai, a de fato ser Teus filhos, não da boca para fora, mas que possamos nos comportar e ser como de fato filho de Deus. Obrigado por esse momento que o Senhor tem nos proporcionado. Esteja com aqueles que não puderam vir, que o Senhor possa conceder uma bênção especial a cada um deles, fortificando a sua fé, fazendo-os crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Por mais curioso que seja, isso aqui é uma passagem do 8 a 11 que talvez ela não deveria estar aí na Bíblia. Ela talvez não deveria estar porque existe uma briga se isso daqui é inspirado ou não. Muitos defendem que esse trecho que está aqui não foi inspirado. Um escriba, um fariseu que foi fazendo a cópia, acrescentou isso daí, mas que na verdade não deveria estar. Outros vão afirmar que sim, deveria estar, a Bíblia está completa e sim, deveria estar o texto aí. E Papias, um homem do primeiro século, que era discípulo de João, ele conta a história, ou fala sobre uma mulher que foi apanhada em pecado. E talvez muitos entendem que é falando justamente desta passagem aqui. E Agostinho e muitos outros acabam tratando essa passagem aqui como de fato uma passagem que aconteceu. Não foi inventada ou propositadamente colocada ali por alguém, mas que de fato aconteceu. Está nas Escrituras, então nós vamos tratar a respeito
desse trecho aqui, do que aconteceu quando esses fariseus pegaram esta mulher e colocaram ali no meio de Jesus e no meio do templo ali, no meio onde todos estavam observando. Eu pensei em 2 títulos para essa mensagem. Eu não sei se vai dar para falar sobre os 2, mas essa passagem aqui dá para você trabalhar ela e falar sobre várias coisas dentro dessa passagem. O primeiro título que eu pensei é Quando a religiosidade encontra Cristo. O que acontece quando religiosos encontram o próprio Cristo? E o segundo título é Condenada pelos homens, mas salva por Cristo. E claro, se tratando da mulher. Mas o que eu gostaria que nós fizéssemos uma reflexão e uma análise é que no final da mensagem nós vamos falar sobre 3 tipos de pessoas aqui no texto e a intenção é qual delas você se identifica, qual das 3. Então nós temos aqui o próprio Jesus, como ele lidou com a situação, como ele tratou com aquela mulher, como ele tratou com os fariseus. Nós temos os próprios fariseus, o próprio religioso, como que os fariseus ali agiram, como eles fizeram. E também nós temos a própria mulher que foi pega no pecado e foi exposta ali diante de todo mundo. Então, no fim, qual dos 3 personagens você se identifica? Qual dos 3 você mais se parece? Vamos lá. João capítulo 8. Jesus, ele vem, sai do Monte das Oliveiras e ele vai para o templo no versículo 2, de manhã cedo. Ou seja, muito cedo, talvez ainda escuro, Jesus ele vai para o templo, só que ele não está sozinho. No versículo 2, existem pessoas que estão ali para o acompanhar, para ouvir os seus ensinamentos. Então, pessoas pela manhã cedo, que deveriam talvez estar dormindo, descansando, eles estão ali acompanhando Jesus para prestar atenção nos seus ensinamentos. E o que parecia ser um episódio comum, ou um episódio normal, de repente, no versículo 3, aparecem os escribas e os fariseus. E a gente vai tratar primeiro sobre os escribas e os fariseus. O texto vai dizer que eles vão pegar uma mulher, no versículo 4, no próprio ato, adulterando, trazer diante ali de toda aquela multidão de pessoas ali, colocar ela ali, mas a ideia deles não era fazer com que a lei fosse cumprida. No versículo 6, diz assim, e isto diziam eles, tentando-o. Então a intenção deles era tentar Jesus, para justamente ficar comprovado no meio de todo mundo ali que Jesus não era quem ele dizia ser. Então essa era a intenção deles. Não estão ali, não vamos cumprir a lei, nós somos zelosos pela lei. Não. Eles estão ali para tentar a Cristo. Agora, um ponto muito interessante, tratando-se dessa passagem, é que o tribunal dos homens é completamente do tribunal de Cristo. É completamente diferente do tribunal de Cristo. Porque no tribunal dos homens, esta mulher aqui na mão dos fariseus, ela foi envergonhada, ela foi ali exposta, e ela ali foi totalmente destratada perante os religiosos. Mas no tribunal de Cristo, esta mulher foi salva, essa mulher foi conduzida e esta mulher foi exortada a viver da maneira correta. Então, o tribunal dos homens, ele é totalmente diferente do tribunal de Cristo. Por exemplo, quando Jesus está lá sendo crucificado e tem 2 criminosos ao seu lado, e aí um deles vai dizer assim, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O tribunal dos homens, naquele momento, para aquele criminoso foi, crucifica-o, mata,
acaba com a vida. Mas o tribunal de Cristo foi: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então Cristo, quando ele vem ao mundo, ele vem com a intenção de salvar os homens, com a intenção de trazer os homens que estão afastados de Deus, condenados, para perto de Deus. Então, por exemplo, Lucas capítulo 5, do 31 ao 32, diz: eu não vim chamar justos, mas sim pecadores ao arrependimento. Isso é a missão de Cristo. Eu não vim. Por que Cristo veio? Eu não vim para os justos. Eu vim para os pecadores ao arrependimento. Lucas 19, 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. 1 Timóteo 1,15, isso Paulo falando para Timóteo: fiel é esta palavra e digna de toda aceitação, que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal, ou eu sou o pior. Então, existem muitas outras passagens, mas estas passagens aqui mostram o propósito do porquê Cristo veio. Cristo, ele veio para salvar os homens, buscar e salvar o que estava perdido. Então, toda aquela geração e a nossa geração, ela se encontra perdida. Não há justo, a Bíblia fala, não há um sequer. Então, Cristo, ele vem, ele se manifesta para trazer estes homens à luz. No próprio domingo, nós vimos lá que o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Então, ele veio para fazer com que os homens que estavam cegos pelo diabo passassem agora a ver claramente a luz de Cristo. E o próprio João, capítulo 3, versículo 17, vai dizer que ele veio não para condenar o mundo, mas para salvá-lo. Então essa é a intenção de Cristo, salvar o mundo. Só que nesse momento em específico aqui, os religiosos, eles estão dispostos ali, utilizando aquela pessoa para condenar aquela pessoa. Cristo, ele não veio para condenar, ele veio para salvar. Então por isso que nós estamos vendo Cristo ali, não do lado dos religiosos, não do lado dos fariseus, para realmente condenar aquela mulher. Ele quer salvá-la, ele quer conduzi-la para Deus. Então, tratando-se primeiro, vamos chegar a Cristo, mas tratando-se dos fariseus, nós podemos ver algumas questões aqui. Primeiro, um religioso, um fariseu, ele é um fiscal da vida alheia. Ora, como que ele é um fiscal da vida alheia? Se você observar, versículo 2, pela manhã cedo, Cristo vai ao templo. Cristo está ao templo de manhã cedo. No versículo 4, eles estão dizendo que esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. Possivelmente, ela estava adulterando de madrugada. E os fariseus estavam aonde? Na janela, olhando o que estava acontecendo. Um fiscal da vida alheia, observando o que está acontecendo com a pessoa. Vem cá, vou ver o que essa mulher está fazendo. Vou ver ali o que ele está fazendo. Se é coisa boa, é coisa ruim. Fiscal. Mas esses fiscais da vida alheia, não é um fiscal, não está observando, não é um fofoqueiro para ajudar a pessoa a chegar na luz. Não. É uma pessoa que gosta de ficar olhando a vida do outro porque é bisbilhoteiro. Porque é uma pessoa que gosta de saber, vamos ver como é que ela está, ele, olha lá, fulano de tal, olha lá como é que ele está, aquilo ali. Então não tem a intenção de ajudar, não tem a intenção de resgatar, não tem a intenção de fazer com que aquela pessoa siga no caminho certo, apenas de humilhar a pessoa como eles fizeram. Apenas de denegrir a pessoa como eles fizeram. Então eles estão lá, ao invés de estarem orando, ao invés de estarem buscando a Deus, estão bisbilhotando a vida do outro. Olha lá, olhando para ver o que o outro faz, o que o outro deixa de fazer. E esta mulher aqui, segundo eles, versículo 4, foi pega no próprio ato adulterando. Ou seja, eles estavam lá, olhando o que não deveriam ver.
observando lá o ato, ó, foi pega no próprio ato. Não, eu vi o ato lá, eu vi a cena, eu vi, estava lá, eu vi. E aí então arrancaram aquela mulher e levaram ela até Jesus. Continuando, versículo 5, eles vão dizer, a lei de Moisés nos manda que tais sejam apedrejadas. E tu, o que dizes? Um outro aspecto do fariseu é usar de sua autoridade ou usar do seu conhecimento para condenar os homens e não para salvá-los. Então eles conhecem da lei. O que a lei diz? Não, a lei diz que o adulto ele tem que ser apedrejado. Ele tem que morrer. O mal precisa ser extirpado do meio de vós. Tá aí, então traz essa mulher, leva lá e vamos apedrejar. Então eles vão usar da autoridade religiosa, porque todos olhavam eles como autoridade religiosa, o conhecimento que eles tinham, mas em momento nenhum aqui você vê que eles estão tentando ajudar a mulher. Estão tentando fazer com que esta mulher aqui pereça. Cristo, diferente de um religioso, Cristo, ele veio para salvar. E o religioso, ele veio para condenar. É uma grande diferença. O religioso, ele está disposto apenas que a sua religião sobreviva. Cristo está preocupado que os homens se salvem. Existe um abismo completamente no meio deles, entre religião e entre Cristo. E é claro, falando propriamente para nós, existe hoje um abismo enorme entre o que se chama igreja e o que Cristo quer fazer. Os homens hoje, envolto na sua religiosidade, no seu conhecimento, nas suas intenções, mais matam pessoas do que ajudam elas a serem salvas. Mais fazem com que os homens se tornem outros religiosos do que realmente servos de Cristo. E, de fato, Cristo não quer religiosos. Cristo não quer servos de religião. Cristo quer servos dele. Cristo quer que sejamos como Cristo, não como nenhuma outra religião. Eles aparecem. Aqui está a mulher, foi pega no ato do adultério, e agora? O que você tem a dizer? A lei, eu já digo uma coisa, já adianto algo. A lei diz que tem que apedrejar. Então, se você fala, não sei o que tem que... Não sei, não, já estou falando. A lei diz que tem que apedrejar. E agora, Jesus? O que a gente faz? E aí, versículo 6, isto diziam eles tentando-o, para que tivessem do que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. O outro aspecto de um fariseu, no versículo 6, é que ele utiliza de qualquer meio para chegar no seu fim. No caso, eles queriam tentar a Cristo. Eles queriam que Cristo ali fosse desmerecido, que as pessoas não acreditassem mais em Cristo. Então, o que eles usariam para que as pessoas, então, desacreditassem em Cristo? A gente poderia usar aquela mulher adúltera ali, aquela alma. Vamos usar. Vamos usar essa alma, vamos usar essa pessoa, vamos usar o que aconteceu para mostrarmos que Cristo não deve ser acreditado. Então eles usam o religioso de qualquer coisa que seja, apenas para querer provar que ele está certo. Provar que ele está coerente e o outro está errado. Que seja denegrir uma pessoa, que seja caluniar, que seja qualquer tipo de artimanha, ele toma aquilo ali para provar e para mostrar. Tá vendo? Olha aí. É isso aí. E agora? Aconteceu essa situação aí. E você, o que diz? Porque a Bíblia fala a respeito disso. Mas você, o que você diz a respeito disso? Querendo utilizar de pessoas, de almas, o fariseu aqui, para que o seu ponto de vista e que as coisas, então, chegassem no denominador comum, que era fazer com que Cristo ele não fosse acreditado entre as pessoas. E aí, o quarto ponto do fariseu, e Jesus claramente já disse isso em outras passagens, é que o fariseu ele é um verdadeiro hipócrita. E o religioso, ele é um verdadeiro hipócrita.
Quando Cristo diz o seguinte, no versículo 7, e como insistissem perguntando-lhe, endireitou-se e disse, aquele que entre vós está sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. Quando Cristo disse isso, olha, então vamos fazer o seguinte, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. O texto vai dizer que eles vão embora. Ninguém vai atirar pedra contra a mulher. Ué, mas por que ninguém atirou a pedra contra a mulher? É porque muitos ali, ou todos os que estavam ali, estavam cheios de pecado. Então, eles não tinham condições de pegar aquela pedra e atirar naquela mulher, porque talvez eles mesmos fossem piores do que aquela mulher. Mas eles estavam mais incomodados com o cisco no outro do que com a trave no seu. Talvez Cristo, isso é a minha concepção, minha ideia, talvez Cristo abaixando e escrevendo no chão os próprios pecados que eles estavam cometendo. Por exemplo, a desobediência aos pais no Antigo Testamento, acontecia o que com os filhos? Era apedrejado. Mas quantos ali talvez foram rebeldes com os seus pais, mas ainda estavam vivos? Ninguém sabia que foram rebeldes. Mas o pecado escondido, o pecado oculto, fazia com que eles condenassem os outros e deixassem livres a eles mesmos. Talvez alguns deles ali gostariam de se relacionar com aquela própria mulher que estava ali. Muitos ali talvez na mentira, muitos ali serviam a Deus de qualquer jeito, enfim, vários pecados ali e eles foram pegos pela sua própria consciência. Ou seja, verdadeiros hipócritas. Querendo machucar pessoas, destruir pessoas, afastar pessoas, enquanto o propósito de Cristo é salvar as pessoas, libertar as pessoas, conduzi-las para Cristo. Então esse é o primeiro personagem, o fariseu. Então vai pensando aí, será que eu ou será que você nos encaixamos como um fariseu? Será que nós temos essas atitudes aqui? Será que quando eu vejo o pecado na vida do outro, eu não gosto de ser tolerante, eu não gosto de ser misericordioso, mas quando se trata do meu pecado, não, mas aí calma, né, irmão, você tem que entender, não é bem assim e tal. Não, mas e o outro? Não, o outro ele precisa ser condenado, ele precisa ser julgado. Não, aquele ali é sem misericórdia, mas eu... Calma, né, irmão? Não é bem assim. Você tem que entender quais são as circunstâncias, a situação. Será que eu gosto de saber sobre a vida alheia, os pecados da vida alheia? Eu gosto de saber o erro do fulano, do ciclano, do beltrano. Eu gosto de saber, eu gosto que ele caiu. Eu gosto de saber para depois dizer para ele, tá vendo? Eu não te falei que não era para fazer assim, eu não te falei que não era para fazer assim. Eu gosto de fiscalizar. Eu gosto de ser um fiscal de Cristo. Será que eu me encaixo nisso? Será que eu utilizo do meu conhecimento bíblico, do que eu já aprendi, do que eu sei, para condenar as pessoas, para apontar as pessoas, para então fazer com que as pessoas mais se afastem de Cristo, ou para trazer as pessoas? Então, primeiro, o fariseu. O segundo vai aparecer, eles vão trazer a mulher, que, segundo eles, foi pega no próprio ato do adultério. Na própria situação ali, ela foi pega e foi arrastada ali e colocada no meio da multidão das pessoas. Provavelmente, esta mulher aqui, ela estava cometendo o pecado, porque de fato ela estava pecando, porque Jesus vai dizer no versículo 11, vai-te e não peques mais. Então, para Jesus dizer vai e não peques mais, é porque ela estava cometendo pecado. Então, provavelmente, esta mulher estava ali nas madrugadas, fazendo num horário impróprio, pecando. Vivendo uma vida em oculto. Talvez ninguém sabia há quanto tempo ela estava nessa condição. Mas naquele momento específico, ela foi descoberta. E ali ela foi exposta para todo mundo. E será que nós somos também como esta mulher? Como? Será que eu gosto de viver uma vida oculta? Será que eu gosto também dos esconderijos? Eu gosto também de fazer aquilo que eu não faria em público?
como esta mulher. Essa mulher estava adulterando. Quem, naquele momento principalmente, iria adulterar em público? Seria apedrejado, como quase foi o caso dessa mulher aqui. Então ela vivia às escondidas, fazendo o que não convém no seu ambiente secreto. Será que nós somos como essa mulher também? Talvez não vamos ter um quarto, talvez não vamos ter um local privado onde nós cometemos o pecado, mas a nossa mente, talvez, alimenta várias coisas que são pecado. E é um esconderijo, porque ninguém sabe o que se passa na mente. Ninguém sabe o que acontece nos meus pensamentos. E ali nos meus pensamentos, nas minhas imaginações, eu vou cometendo pecados e torpezas grandes. Ou talvez eu tenha coisas secretas, eu tenha coisas escondidas no meu celular, no meu computador, ou qualquer coisa que eu tenha escondido ali que não convém para um servo de Deus. E ali eu vou me alimentando daquelas coisas, achando que está tudo bem. Até o momento de ser apanhado. Até o momento de ser apanhado. Talvez se esta mulher não fosse apanhada no ato de adultério, talvez ela continuaria. No dia seguinte, na semana seguinte, no mês seguinte, adulterando. E foi o fato dela ser ali apanhada naquele momento de adultério que fez ela talvez acordar. Ninguém gosta de ser apanhado no pecado. Mas às vezes ser apanhado no pecado é necessário para que haja ali um despertamento. As Escrituras vão dizer que nada do que está oculto vai ficar oculto. Há de ser revelado. Então, naquele momento, o que estava oculto foi revelado. O que estava nas trevas foi colocado à luz. E aquela mulher, então, teve que se deparar com o seu próprio pecado. Se os nossos pensamentos passassem assim, como já falamos outras vezes, né, num telão, e todo mundo visse ou ouvisse os nossos pensamentos. Ou quando estamos sozinhos, ou coisas que nós falamos para as pessoas, se os outros irmãos vissem isso, o que eles achariam sobre nós? O que eles pensariam sobre o Felipe ser ou não um homem espiritual? Sobre o Felipe ser ou não um cristão? Talvez não, devido àquilo que foi manifesto a todos. Porque é fácil vivermos uma vida no esconderijo. É fácil eu ser cristão no esconderijo, quando ninguém sabe quem eu sou. É fácil. Ninguém sabe o que passa na minha mente, ninguém sabe o que tem no meu quarto, ninguém sabe o que tem no meu celular, ninguém sabe nada. Eu continuo sendo cristão. Mas a partir do momento que as pessoas descobrem quem realmente eu sou, o que eu passo a ser na visão das pessoas. Talvez até um momento, essa mulher passava na rua, todo mundo olhava como uma mulher comum, normal. Mas a partir desse momento, agora já não era uma mulher normal. Agora era uma adúltera. Porque foi pega e colocada na situação que a envolvia. Será que você é como esta mulher, vivendo em oculto, às escondidas? Como esta mulher que continua vivendo uma vida achando, não, ninguém vai desconfiar, ninguém vai descobrir, vou continuar vivendo desse jeito. Um dia teremos que prestar contas do que temos feito. E o terceiro é Cristo. Eles trazem esta mulher apanhada em adultério até Cristo. E como Cristo reagiu a esta situação? Nós vamos ler, vamos observar que o único que tinha condições de condenar aquela mulher ali era Cristo. O único que tinha condições de pegar uma pedra e jogar nela e matá-la era o próprio Cristo. Porque ele era sem pecado, sem defeito. Ele poderia fazer isso. Foi o que ele fez? Ele pegou uma pedra e jogou nela e acabou de uma vez por todas com isso? Pelo contrário. As pedras foram deixadas no chão
e ele deu uma carta de liberdade a ela. Então ele disse para ela: nem eu também te condeno. Mas existe uma diferença clara entre tolerância e misericórdia. Tolerância, né? O tolerar é você deixar para lá. Ah, deixa para lá, não tolerar isso, deixa, vai deixando. Misericórdia é outra história. No caso aqui, Cristo, ele foi bem claro com ela. Eu não te condeno. Vai, você está livre. Porém, não peques mais. A ordem foi clara, foi direta. Não é eu estou tendo misericórdia, compaixão, vai e volta para o adultério de novo. Não, não é isso. Vai e não peques mais. Viva uma vida limpa agora, uma vida reta, uma vida pura, uma vida justa. E é isso que Cristo ele vem para trazer aos homens. A salvação, sim. A libertação, sim. Morar no céu, sim. Mas livrar os homens e dizer a eles: vai e não peques mais. E essa, irmãos, é a centralidade do Evangelho. Quantos de nós que fomos alcançados por Cristo podemos dizer isso? Ah, hoje eu fui liberto por Cristo e eu não peco mais. Quantos de nós? Mas nós vamos fazer uma lista do que nós estamos fazendo exteriormente. Não, a ceia todo domingo? Ok. Batismo? Ok. Isso aqui? Ok. Porém, aquilo do pecado eu ainda carrego. Aquele meu erro eu ainda tenho. Aquilo ali eu não consigo deixar. Mas do que adianta eu ceiar todos os domingos? De que adianta eu ofertar, dizimar? Do que adianta eu fazer vários ritos exteriores se eu não fui alcançado interiormente? De que adianta? É como um religioso ali, que está pronto para condenar aquela mulher, mas aquele religioso, quando sai dali, ele não tem condições de viver sem pecado. Ele continua com a sua religiosidade, todo mundo olha e fala: não, ali vai um fariseu, ali vai um escriba, não, aquele lá é um saduceu, tá vendo? Todo mundo sabe, mas não foi liberto da vida de pecado. E esse é o problema. Quando a igreja, ela ensina os homens como ser um cristão sem ter Cristo. Já viu uma coisa dessa? Como ser um cristão sem Cristo? É o que está sendo ensinado hoje. Como viver uma nova vida preso na antiga? É o que está sendo dito hoje. As pessoas, elas não estão sendo libertas, mas elas se dizem cristãs. Elas não mudam suas vidas, mas elas dizem que são de Cristo, que vão ser salvas. Será mesmo? Deus há de julgar naquele dia. Mas a questão é, temos condições de sair e dizer: realmente, eu não peco mais. Eu tenho condições de cumprir o que Cristo disse aqui, disse para a mulher: vai e não peques mais. Amém, Senhor, eu vou e não peco. Será que essa é a minha condição? Ou eu torno novamente ao pecado? Então veja, diferentemente da igreja hoje, Cristo ele tem uma atitude completamente diferente. A igreja, com o seu muito conhecimento, com os seus muitos estudos, com as suas muitas teologias, com suas muitas defesas de fé, elas estão se esquecendo do principal, que é salvar os homens. Não é salvar de outra igreja, não. Porque muita gente tem feito isso. Ah, você é de qual igreja? Ah, eu sou a igreja X. Ih, igreja X? Meu Deus! Não, irmão, você crê nisso aqui? Tá errado, você crê nisso aqui? Tá errado. Deixa eu te ensinar, ensino certo. Aí a pessoa deixa de ir na igreja X para ir na minha igreja. Aí eu penso: tá tudo certo, agora sim, agora, irmão, agora, louvado seja Deus. Ganhamos mais uma alma, irmãos. Ganhou nada. Ele continua do mesmo jeito. O pecador que ele era lá, ele só deixou de ser pecador lá e agora é pecador aqui. Só deixou de ser impuro lá, agora ele é impuro aqui.
Deixou de ser mentiroso lá, agora ele é mentiroso aqui. É só isso que mudou. E a igreja hoje ovaciona e se alegra. Ganhamos mais uma alma. Que alma! Que alma! Então a igreja hoje, ela tem se engrandecido, se vangloriado, achando que está tudo bem. Ah, tá tudo bem. Olha os bancos da nossa igreja aí, ó, cheios aí. A gente vai ter que fazer uma reunião para comprar mais bancos para a igreja, porque nada, irmão. Tudo fachada. Tudo fachada. Os homens não têm sido alcançados por Cristo. A igreja, ela se esqueceu da sua missão principal, salvar os homens. Então você tem pessoas que estão dispostas a condenar os outros. Vamos condenar esta seita, vamos condenar aquela religião, vamos condenar isso, aquilo e aquilo outro, mas não consegue salvá-los. Não consegue trazer para Cristo. Não consegue. Por quê? Porque tem vivido uma religiosidade, mas não tem vivido o verdadeiro cristianismo. E podemos estar nessas estatísticas. Podemos estar no meio disso, defendendo doutrinas, abraçando ideias, fortemente lutando com pessoas em defesa da fé, mas não salvando almas. Aí eu te pergunto, o que você gostaria de ser reconhecido? Como um debatedor que não perde um debate, ganha todos, parece a religião tal, a igreja tal, ganha todos os debates, promove tudo, ou alguém que ganha almas para Cristo? Quem você gostaria de ser conhecido? Todos querem ser ovacionados por ter ganhado um debate. Eu ganhei esse debate, glória aí, ó, tá vendo? Estudei, eu me esforcei, madrugadas ali. Mas e a alma? Realmente, ela está em Cristo? Então, que nós não nos esquecemos, irmãos, que Cristo veio não para condenar o mundo, mas para salvá-lo. Naquele dia, sim, haverá um dia de ira e de juízo, e os homens serão condenados. Quem não foi fiel até a morte não vai receber a coroa da vida. Mas enquanto estamos vivos, enquanto os homens estão vivos de Cristo, eles recebem a misericórdia, se eles forem para Cristo. Não nos esqueçamos que nós estamos sendo enviados para trazer homens para Cristo, e não para sentenciá-los, e não para condená-los, mas para levar a luz de Cristo a eles. E por fim, eu te pergunto, né? Quem você tem sido? O fariseu? A mulher? Ou Cristo? Nessa história, quem você mais tem se parecido? Vamos orar.